Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos. Muito obrigado pela grande audiência daqueles que estão me ouvindo ao vivo pela Rádio Esotérica FM. Você que está me vendo também e ouvindo pelo nosso canal da Ustream. E a todos vocês que me acompanham aí pelas gravações que estão disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual e publicamente também no nosso canal do YouTube. E vamos dar prosseguimento, ouvintes, a esta maravilhosa sequência de programas que nós estamos fazendo, falando das ciências e tradições ocultas, usando o livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, a sabedoria oculta das idades, este maravilhoso opúsculo, publicado originalmente em 1928, não chegou ainda ao nosso vernáculo português, mas estamos fazendo as melhores vibrações para que isso realmente aconteça, ouvintes. E no dia de hoje nós estamos chegando aqui a um tema muitíssimo interessante do livro de Manly Hall, que é sobre as cartas do tarô. Esse que é realmente um assunto que chama muita atenção e Manly Hall não poderia deixar de abordar nesse livro, que introduz realmente a muitas das letras fundamentais do alfabeto esotérico. E as cartas do tarô, cuja antiguidade realmente é incerta, e há muitas controvérsias a esse respeito. Na verdade, elas trazem um simbolismo muito profundo. Elas têm realmente dentro de si uma sabedoria universal que precisa ser devidamente apreciada, e se popularizou pelo mundo todo o uso das cartas, principalmente para o seu uso como cartas de jogos e principalmente para a divinação, para a adivinhação, para a previsão do futuro, né? E isso, na verdade, acabou tendo um uso que nós vamos justamente abordar aqui no dia de hoje. Então, especialistas dizem que as cartas do tarô teriam sido trazidas pelos guerreiros, né, que foram para o Oriente Médio e para a Ásia, e que acabaram importando muitos dos hábitos e costumes do Oriente e que foram assim incorporados nos países ocidentais. E com certeza também se imputa a origem das cartas do tarô aos ciganos, que naquela época, principalmente na Idade Média, começaram a vagar pela Europa e que traziam com eles exatamente os seus baralhos, as suas cartas, e acabaram introduzindo-as, né, justamente para fazer a adivinhação. Então, através dos ciganos, as cartas do tarô podem ser rastreadas até o seu simbolismo mais antigo, que remonta até o Egito Antigo. Então, na sua obra Os Ciganos, de Samuel Roberts, ele apresenta, né, argumentos da origem egípcia do tarô, inclusive mencionando que as 22 cartas, os arcanos maiores do tarô, seriam chamados o livro de Hermes. E ele menciona, né, entre aspas aqui, quando os ciganos chegaram originalmente na Europa, é uma data incerta,
mas se menciona que eles teriam chegado por volta do reinado de Henrique VIII e que eles sempre foram descritos como um povo estranho que chamava a si mesmo de egípcios, que não professavam qualquer ofício ou praticavam qualquer arte em especial, mas andavam em grandes bandos. E eles mesmos relatam que após a destruição do Serapeu em Alexandria, o grande corpo dos sacerdotes que ali existiam uniram-se para preservar os segredos dos ritos de Serapis, e seus descendentes, então, os ciganos, levaram com eles os mais preciosos volumes salvos nesse incêndio dessa biblioteca do Serapeu, que era o livro chamado o Livro de Enoque ou Tots, e na verdade são as imagens que nós conhecemos do tarô, e se transformaram então em andarilhos, né, a vagar pelo mundo, remanescentes de um povo cuja língua antiga e a sua prática da magia e mistério são realmente a sua característica. E a palavra tarô, né, que é mencionada aí indiscriminadamente, né, na literatura esotérica, ela na verdade é composta de duas partículas e retrocedem justamente a língua egípcia. Tar, que significa estrada, e Ro, real. Então o tarô constitui assim a estrada real para a sabedoria. E com relação às 22 cartas dos arcanos maiores do tarô, há realmente quem escreva, vários escritores diziam que essas lâminas, esses símbolos eram expostos durante as iniciações egípcias, né? Entre eles P. Christian e o próprio Edouard Chouret, na sua obra Os Grandes Iniciados, diziam a respeito do tarô que eles eram, na verdade, símbolos iniciáticos expostos a aqueles que passavam pelos mistérios egípcios. E as imagens e a formulação das cartas que existem hoje, jamais houve um relato consistente da sua verdadeira origem. Mas com certeza o tarô é sem dúvida um elemento vital no simbolismo Rosa Cruz e possivelmente constitui um livro do conhecimento universal, e que os membros Rosa Cruzes afirmam possuir. A Rota Mundi, né, ou o caminho real, é um termo, né, sinônimo de tarô, é um termo frequentemente usado nos manifestos das fraternidades Rosa Cruzes. E a palavra rota, por um rearranjo das suas letras, torna-se tarô, que era o nome antigo dessas cartas misteriosas, né? Quem é que não se lembra daquele acróstico simbólico Rosa Cruz que diz Sator Aripo Tenet Opera Rotas, né? Ou seja, o trabalho oculto que acontece. E exatamente a configuração atual do tarô, na verdade, é uma elaboração que envolveu a participação dos cabalistas, dos maçons, dos Rosa Cruzes
inclusive os alquimistas também, e também os numerólogos também introduziram os seus simbolismos dentro dessas letras. E assim ela se transformou num verdadeiro sumário da sabedoria antiga, e sendo realmente um símbolo, né, sendo composta de não só de símbolos, mas constitui um emblema, né? Cada carta do tarô é, na verdade, um conjunto de emblemas, ou seja, um conjunto de símbolos, e os símbolos têm um poder muito forte sobre o ser humano. Apesar da nossa civilização ocidental, né, materialista, e hoje não só ocidental, mas global, infelizmente nós estamos avançando no nosso domínio na matéria, justamente por abandonar a nossa percepção interior. E o mundo dos símbolos, o mundo dos mitos, tem a ver com a nossa natureza interior. E Madame Blavatsky, em A Doutrina Secreta, ela nos fala exatamente de um simbolismo universal, um simbolismo espiritual que era de posse comum dos povos da antiguidade. E é isso que está impresso também no tarô. E nós temos que estar certos, ouvintes, que aquilo que Blavatsky escreveu em A Doutrina Secreta é um fato. Quando nós somos expostos a um símbolo, ele se comunica diretamente com o nosso inconsciente, com a nossa alma, e provoca modificações no nosso interior, mesmo sem autorização e mesmo sem o conhecimento da nossa consciência vigílica. Então, aqueles que trabalham com as cartas do tarô, que fazem divinação, na verdade estão trabalhando com os arquétipos interiores das pessoas. E esse uso das cartas como cartas para jogos, né? Infelizmente trazendo às vezes até os vícios, mas que acabou popularizando as cartas, foi uma das maneiras mais inteligentes de preservar o conhecimento oculto. Pois se você quer realmente preservar eternamente um conhecimento, então ele precisa ser amplamente divulgado, e foi isso que aconteceu com as cartas, com os baralhos, e hoje esse conhecimento não pode ser destruído justamente porque ele se espalhou por todo o mundo, e várias versões das cartas do tarô foram feitas preservando então o conhecimento arcano. Pois o que realmente acontece é que quando a verdade vem à tona, aqueles que detêm o poder, que estão no topo das pirâmides, subjugando aí as massas, não têm interesse nenhum que a sabedoria seja divulgada. Então nós vemos que a história da humanidade é de perseguição a todos aqueles que divulgam, que fazem o trabalho de orientação, de iluminação da humanidade. E a partir do momento que um conhecimento é publicado, que ele é altamente ventilado ou praticamente imortalizado, como foi o caso das cartas do tarô, ele se tornou realmente eterno. Então, quando nós passarmos pelas cartas do tarô, né, existem os arcanos maiores, que são as 22 cartas que têm um simbolismo mais profundo. E na verdade elas são cartas que têm arquétipos da evolução espiritual do ser humano. Já os arcanos menores servem mais para a divinação, para revelar o relacionamento do indivíduo com outras pessoas, e por aí vai. E óbvio que depende muito da sensibilidade das pessoas que leem o tarô, e da sua cultura e da sua capacidade de alavancar os conteúdos das pessoas.
E tenho certeza, ouvintes, que quando uma pessoa seleciona uma ou um conjunto de cartas do tarô, ela estará assim expressando o seu inconsciente, o que a sua alma quer comunicar, porque esses 22 arquétipos, essas 22 ideias primordiais do baralho cigano ou das cartas do tarô, elas têm conexão direta com os 22 caminhos da árvore da vida da Cabala, as suas 22 letras, e são realmente forças arquetípicas que estão atuando profundamente na nossa consciência. E a cada momento uma ou outra delas está mais forte na nossa consciência. Então, quando nós considerarmos aqui as cartas do tarô, e aí vem a controvérsia, né, relativa à primeira das cartas dos arcanos maiores, que é o tolo, né, que é, se assigna a ela o número 0, né? E aí a controvérsia de que os antigos não conheciam o 0, então ficaria impossível de se assignar os 22 números ou as 22 letras das letras do alfabeto hebraico para uma carta, para a primeira das cartas, que seria exatamente o tolo. Mas o fato é que o tolo, ouvintes, somos todos nós. Cada um de nós veio do seio da divindade para fazer um período de evolução, um período de experimentação na matéria, e cada um de nós está peregrinando. A peregrinação é uma das grandes certezas que nós temos. Cada ser humano está aqui para buscar, ouvintes, um conhecimento mais profundo. E, obviamente, que nós não temos como esgotar, nem falar de cada um dos elementos simbólicos que estão nesse conjunto de símbolos, né, que é um verdadeiro emblema que cada uma das cartas do tarô possui, porque realmente são altamente complexos, são de uma beleza, são de uma profundidade muito grande. Mas fiquem certos, ouvintes, que esse tolo, que é o 0, a primeira carta do tarô, é cada um de nós viajando pelos inúmeros conhecimentos e pelas experiências do mundo. Então se diz dela que ela é muito especial dentro dos arcanos maiores, né? Porque ela descreve um jovem, né, que está viajando, né, está se aventurando através de um terreno bastante difícil, com obstáculos e problemas. E ele olha de uma forma distante e incerta, porque ele está buscando exatamente aonde repousar o seu ser e aonde ele irá buscar as experiências. E então esse meio ambiente, esse ambiente onde ele está circulando, é desconhecido. E o cachorro, que está sempre na maior parte das representações desta carta do tarô, representa, por assim dizer, o acompanhante inferior que cada um de nós tem dentro de si, aquela natureza inferior que é a sombra que cada ser humano possui, e também a nossa ignorância primordial. Mas no tarô egípcio, no tarô de Serapis, né, se representa essa primeira carta
o tolo como também alguém que se dedica à espiritualidade, que busca o lado espiritual, o sol da informação, o sol da espiritualidade, e que por isso mesmo, quase sempre quem se aventura nesses caminhos espirituais é chamado também de louco, né? E assim, uma interpretação que se pode dar a esta carta é que ela representa o começo de um novo ciclo, a descoberta de talentos e de habilidades, de otimismo e de felicidade. E quando ela sai dentro de uma sessão de leitura de cartas do tarô, significa que há decisões importantes e escolhas a serem feitas. Uma nova porta está se abrindo para novas oportunidades, e isso pode ser tanto nos reinos do mundo material, ou até sentimental, mas principalmente espiritual. Então é uma carta que busca, que traz exatamente a busca por um autoconhecimento, de uma jornada interior. E também há o lado negativo, né? Quando essa carta sai, né? Pode representar, né, escolhas impulsivas e também seguidas de uma falta de base ou até mesmo de indiscrição. Então é também a carta que pode indicar o desequilíbrio ou o gasto, né, de energia sem necessidade. Ou seja, como todo símbolo, ele tem significados positivos e negativos. Então é o tolo, né, ou também o louco, ele é a carta 0, sendo a primeira carta, mas é a carta 0. Depois, a carta número 1 é o mago, né? E aí vai surgindo exatamente algo que nos interessa bastante dentro da nossa proposta aqui do nosso programa. Ela é a carta número 1 dos arcanos maior do tarô, e descreve quase sempre um homem jovem que está ante uma mesa sobre a qual estão dispostos símbolos dos arcanos maiores do tarô, também o pentáculo e um vaso com um recipiente para a transformação, a consagração, e bastões, e também há às vezes espadas também dispostas dentro desse simbolismo. Existem inúmeras formulações nos diversos conjuntos de baralhos de tarô, mas algo que sempre chama a atenção nessas imagens é a existência do símbolo do infinito sobre a cabeça do mago, pois ele obviamente busca exatamente esse contato com algo sublime, algo superior, né? E há um significado simbólico para essa carta, assim como a carta de número 0, é algo que está relacionado com o começo de uma jornada. É mais uma jornada de enriquecimento pessoal do que material, né? E é menos, né, algo relativo ao começo de uma nova realidade
para as relações pessoais, né? É realmente cheio de significado, todo esse conjunto de símbolos que se dispõem dentro das cartas relativas ao mago, dentro a carta número 1 do tarô. E então por trás da mesa está esse mago e esses objetos que ele tem, entre eles um cálice, né, um vaso, pode ser compreendido também como o Santo Graal, né, o grande vaso colocado, né, por José ou José na sacola de Benjamim. Também ali pode haver dinheiro, né, o tributo e o salário de um mestre construtor, e sempre está disposta ali uma espada, e que representa a lâmina mística dos filósofos, que obviamente separa o falso do verdadeiro. Então, como nós dissemos, acima desse mago está o símbolo do infinito, que é chamado de Lemniscata, né? É o nome técnico desse símbolo, e ela representa o primeiro movimento da criação e obviamente a eternidade. E quase sempre ele está apontando para baixo, né, e segurando a sua espada e mostrando da onde que vem a energia que vai trazer a transformação, o conduto da nossa coluna vertebral, por onde a energia vai subir. E no tarô egípcio, então, o mago usa quase sempre uma joia na sua cabeça, e essa cinta de ouro sobre a cabeça quase sempre tem a forma de um cubo perfeito, e ali está se representando o domínio sobre o mundo material. E na sua cintura quase sempre há o símbolo da serpente, que devora sua cauda, representando que quem passa pelo simbolismo dessa carta vai estar ligada, vai trazer a eternidade para o mundo da matéria, não só no mundo do espírito, mas no mundo material. E nós cremos que no programa de hoje nós não vamos conseguir passar por todas as cartas do tarô. Vamos ter que trabalhar sobre elas também no nosso próximo programa. Mas no nosso segundo bloco nós vamos falar pelo menos por um bom número já falamos sobre 2 cartas, ainda há 20 cartas do tarô para nós mostrarmos e comentarmos também sobre elas. Então nós faremos a partir desse momento o nosso intervalo, mas sempre convidando vocês, ouvintes, para nos acompanhar também no segundo round aqui do nosso programa. E enquanto nós refrescamos aqui a garganta, vocês vão ficar com o convite da Levir para virem nos apoiar e se associar na Levir, para que esta e outras iniciativas tenham condições de permanecer e trazer ainda muito mais informação e conhecimento para vocês, ouvintes. Muito obrigado pela audiência. Vamos ao nosso intervalo. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga,
pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está falando sobre as cartas do tarô. Vamos falar sobre mais um conjunto de cartas do tarô, nesse simbolismo realmente interessantíssimo, dessas que são lâminas que contêm símbolos, um conjunto de emblemas que cala fundo na nossa consciência, ouvintes, e como nós dissemos, os símbolos se comunicam com o nosso inconsciente e o transforma. Nós temos que sempre estar a par disso, principalmente porque nós sempre somos apresentados a símbolos, somos levados a conhecer vários temas diferentes, e ao frequentar templos, igrejas, catedrais, nós sempre somos confrontados com esses símbolos, e nós temos que estar conscientes, ouvintes, de que esses símbolos realmente alteram a nossa consciência. Então, nós chegamos aqui à terceira carta do tarô, dentro da sequência, que começa com o 0. Na verdade é a carta número 2. A partir de agora eu vou falar o número da carta pelo número que está nela, que são números em algarismo romanos. Então se dizia que como os romanos não conheciam e não usavam o 0, e que não poderia existir a carta 0, o tolo, E infelizmente aí uma controvérsia muito grande a esse respeito. Mas a carta 2, de número 2, é a papisa ou a sacerdotisa, que é a segunda, a carta número 2, e tem uma regência da lua, e como nós dissemos, cada uma das cartas está ligada com uma letra do alfabeto hebraico e com uma posição da árvore da vida da Cabala.
Então a letra hebraica relativa a essa carta é Gimel. E numerologicamente falando, ela se liga ao número 9. E a papisa, né, ou hierofante também, como é chamado, é uma carta também cheia de controvérsias, né? Porque obviamente que a papisa, né, que nós estamos aí mostrando para vocês, aqueles que estão nos acompanhando no vídeo, tem aí a vantagem também da imagem, né? Então, por que a papisa, né? Porque esse papa, né, feminino tem, né, uma associação com uma lenda curiosa, né, de uma única mulher que já se sentou na cadeira pontífice de papa, que foi a papisa Joana, e que supostamente realizou esta façanha, mas que mesmo tendo obtido isso, teve um fim trágico, pois foi apedrejada até a morte. E ela sempre traz uma mulher sentada e coroada ou com uma tiara, e muitas vezes é representada também com uma lua sobre a sua cabeça. E na sua mão, né, está um exemplar da Torá, ou o livro da lei, às vezes fechada ou parcialmente fechada. E na outra mão estão as chaves, né, para uma doutrina secreta. E normalmente são duas chaves, uma dourada e a outra prateada. E em certas representações, como nessa que nós estamos mostrando, há também as duas famosas colunas, né, cultuadas desde o Velho Testamento, as colunas de Jaquim e Boaz, e ela está sempre trajada com um véu multicolorido que vai da sua cabeça ao longo do corpo. Esta figura, que muitas vezes também na antiguidade era chamada Juno, muitas vezes substitui a papisa como a hierofante feminina dos mistérios de Cibele. E esta figura personifica o Shekinah, ou a sabedoria divina. E no tarô egípcio, a sacerdotisa é velada, um lembrete de que a verdade completa, ou a sabedoria completa da sabedoria, não pode ser revelada totalmente, fazendo referência ao mistério ou ao véu de Ísis, né? E um significado, uma interpretação para essa carta é que ela representa um conhecimento sempre aumentado, um conhecimento que vai sempre se expandindo. Então, se um buscador, né, procura ir à escola buscando aumentar o seu conhecimento, então esta carta coloca que ele deve seguir em frente. Para alguém que esteja interessado nos estudos esotéricos, esta carta indica, se ela assim sair para ele, que ele tem esta habilidade. E obviamente que esta carta indica a maestria dentro das coisas do mundo, e pode também indicar a chegada de um bom instrutor para a vida do indivíduo. É uma carta que é bem afortunada nesse sentido. E um significado
oposto ou negativo também pode ser obtido. Pode ser indicar a falta de um senso comum e também uma explosão emocional ou falta de perspectiva nesse sentido. E também pode indicar que aquele que tira no baralho do tarô esta sacerdotisa pode ter dificuldades para aceitar o seu lado feminino, pois isso obviamente acontece tanto para homens como para mulheres, mas representa muito mais a dificuldade de ir fundo, de seguir profundamente dentro da consciência, e tem muito a ver realmente com a busca espiritual. Já a próxima carta, que é a Imperatriz, né? Ou a terceira carta, ela se diz que ela é regida por Vênus e está ligada com a letra hebraica Dalet, e há uma série de simbolismos a respeito desta carta, né? A Imperatriz é comparada com a mulher vestida com o sol, que é descrita no 12º capítulo do Apocalipse. Então, normalmente esta mulher está sentada e muitas vezes é descrita também numa forma alada, né, com amplas asas, e isso representa exatamente uma capacidade de regeneração. E com a sua mão direita, ela normalmente tem um escudo que descreve uma fênix, e na mão esquerda pode haver uma flor ou então um cetro que traz uma tríplice flor. Abaixo do seu pé esquerdo, por vezes mostra-se uma lua crescente, como é o símbolo comum, né, da imagem, né, que a Bíblia descreve com a mulher trajada com o sol. E sobre sua cabeça, em outras representações, se mostra uma coroa de estrelas, né? E isso varia muito, pois hoje as coleções de tarô são muito amplas, né? E geralmente essa representação toda representa a alma mater, né? Ou seja, a alma mãe que tudo abarca, e mostra obviamente um novo nascimento. Nos tarôs, né, que tentam representar de uma forma egípcia, ela também às vezes está com um pássaro que ela se equilibra sobre a sua mão, de uma de suas mãos, e esta auréola radiante sobre a sua cabeça mostra então o poder que a alma, que o lado oculto dos nossos seres tem sobre a nossa vida. O simbolismo, né, assim simplório, podemos dizer, desta carta, um primeiro simbolismo para quem atira numa rodada de tarô, e sempre colocando que essas primeiras cartas ou os arcanos maiores se referem a uma busca espiritual. Então é uma carta que traz a fertilidade, a abundância e quem sabe até a riqueza material. É a carta da estabilidade doméstica, do casamento e também da gravidez. E
numa leitura, né, de tarô, ela pode ser um forte indicador que alguém, essa pessoa que está tirando a carta, pode se envolver em casamento e futuramente ter filhos, né? É um indicativo. Também é quase sempre um indicador de prosperidade para aquele que a tira. Mas há também o lado negativo dessa carta. Então, o que pode ser negativo nessa carta é que pode haver a falha nessas expectativas de matrimônio, né, de casamento, ou mesmo da gravidez. E também pode acontecer dificuldades financeiras e ameaça do trabalho ou de outras oportunidades que estão à frente do indivíduo. Mas, com certeza, para aquele que aprecia essa carta sem conexão nenhuma com leitura de sorte, ela mostra realmente o símbolo da vida interna que está acontecendo dentro de cada um de nós, seres humanos, né? A próxima carta, a quarta carta, ou a numerada carta do tarô, a número 4, é o Imperador, né? Que se liga ao simbolismo do signo de Áries e a letra hebraica Ré. E a mitologia dessa carta, que é chamada Imperador, é associado com a divindade reverenciada pelos pitagóricos sobre a forma da tétrade, né, do quaternário sagrado. E isso é obviamente muito importante. Então, o imperador pode ser comparado ao demiurgo, aquele que gera o nosso mundo físico, o grande rei do mundo inferior. Em certas representações ele está vestido com uma armadura e seu trono é uma pedra cúbica na qual uma fênix é também visível, e há muitas representações desse tipo. E nos tarôs tradicionais, né, ele é representado com as pernas cruzadas e carrega sempre um cetro encimado por uma esfera ou um cetro na sua mão direita com uma orbe na sua esquerda. Essa orbe é a prova que esse imperador, o número 4, que é o número da carta, é o governante supremo do mundo, e da sua energia é que vem exatamente a força do mundo, que depois serão representados no símbolo do Sol e da Lua. E no tarô egípcio, essa carta com esse simbolismo muitas vezes se mostra o rei vestindo um avental maçônico, e também a representação de túnicas triangulares, né? E tudo isso vai nos trazer um simbolismo, né? O simbolismo primário dessa carta, para quem tira ela dentro de uma consulta de tarô, tem a ver com o controle da natureza corporal. Então, representa as qualidades que são necessárias para o controle das questões materiais. E para quem busca, uma consulta pode representar, pelo lado positivo, o sucesso nos negócios que esse indivíduo esteja representando. Mas também há
o seu lado negativo. Essa carta também pode representar, se ela for tirada, né, dentro das várias formas de se obter o significado da carta do tarô, pode ser a proximidade de desgostos, ou que a autoridade venha a se impor sobre o indivíduo. Então ela deve se precaver contra pessoas e contra situações não confiáveis, né? E geralmente essa carta não tem um forte significado negativo, mas pode, na verdade, representar a falta de confiança. Então isso vai, obviamente, da capacidade, né, daquele que lê a carta para, né, conectar com a realidade do indivíduo, se ele está fazendo uma leitura. Mas tem muito a ver realmente com o número 4, que é a carta, que é o número relativo ao plano físico, ao nosso mundo material. Já a carta de número 5, né, que nós vamos fazer a partir de agora, é o Papa, né, que tem também uma mitologia por trás de si. Então representa o sumo sacerdote, ou aquele que é o regente da escola de mistério cristã. Nesta carta, o hierofante usa uma tiara ou uma coroa e carrega em sua mão sempre um bastão, né? Ou quer seja representando um cetro de poder, ou um báculo, como ele é usado no catolicismo. E no seu lado, na sua mão direita e também nas suas costas, também podem ser representados estigmas, e é um sinal eclesiástico de espiritualidade, são símbolos esotéricos de espiritualidade. Então, à volta do trono papal, sempre há as colunas da força terrestre. Então, essa carta simboliza o início da regência de um mestre nos mistérios da vida, e, de acordo com os pitagóricos, representaria o médico espiritual, né? Aquele que sana as mazelas da alma. E o universo ilusório, sob a forma dos algarismos, tem a ver com essa carta, pois o 5 é o meio caminho entre o 0 e o 10 da totalidade. E dentro de um simbolismo interpretativo, né, que pode ser dado a essa carta, ela é a carta do aprendizado, e com certeza aprendizado com relação ao mundo espiritual. É a carta relativa à educação, e que simboliza que o indivíduo está próximo ou está recebendo instrução de um instrutor ou de instrutores. E também indica que aquela pessoa que tem um pensamento ortodoxo precisa ser mais aceitável socialmente. Também pode significar uma grande mudança ou no casamento, ou na busca espiritual, ou mesmo na religiosidade da pessoa. Então, e pelo lado negativo também pode significar
o abalo dentro da percepção espiritual, ou o abalo nas crenças espirituais ou religiosas que a pessoa tem. E com relação à parte sentimental, ela pode também representar exatamente o perigo que a pessoa está passando dentro do seu relacionamento. Pelo menos é um tipo de interpretação que os leitores das cartas de tarô costumam dar a ela. E vamos fazer mais uma carta, a sexta carta, que vai nos falar exatamente sobre os amantes, né? A carta dos amantes, a carta de número 6, está ligada com o signo de Gêmeos e com a carta, a letra do alfabeto hebraico, Zain. E é muito interessante, pois o número 6, normalmente na numerologia, está ligado com a família, e os amantes, né, tem tudo a ver com isso, pois não pode haver uma família se duas pessoas não se juntam pelo amor para formar esta família. Então as duas figuras, né, que estão aí, e normalmente se mostram um homem e uma mulher, ou então um santo matrimônio, e muitas vezes uma figura alada também ultrapassa, né, ou perpassa esses amantes com uma flecha, e aí ganha justamente o simbolismo da união mais profunda. Muitas vezes uma das figuras usa uma coroa de ouro e é alada, enquanto a outra se veste com roupas fluidas como uma bacante, e a sua cabeça está cheia de folhas de videira. E as donzelas representam o lado duplo da alma humana, espiritual e ao mesmo tempo animal, né? E obviamente o grande relacionamento que existe entre o lado interno e o lado externo da vida, e esta ferida ser perpassado, né, por uma flecha tem muito a ver com o simbolismo do trabalho do Cupido, né? E o significado básico dessa carta, quando ela é obtida na leitura do tarô, é que há realmente muitas escolhas para a pessoa fazer, e que ela deve fazer o uso intuitivo para poder chegar na sua decisão. E tem realmente tudo a ver com as escolhas que nós fazemos, e porque nós quase sempre cremos que elas são as escolhas certas, e tem a ver com ao invés, né, daquelas certezas que nós temos apenas pelo raciocínio lógico ou racional. E tem a ver, obviamente, com a proximidade de um relacionamento, né? Mas também tem o simbolismo da dualidade, né, dos dois seres que são apresentados. Então pode ser uma carta pelo lado negativo, que mostra um conflito interno ou dualidade, que está mostrado também pelos símbolos que estão nessa carta. Então aquele que for fazer uma leitura de tarô e obter a carta número 6 dos amantes, pode então ter problemas nas sociedades, nos negócios, e obviamente deve ter, né, grande cuidado justamente com isso, para não ter realmente problemas, porque ela
mostra realmente a dualidade se manifestando. É, com certeza, ouvintes, um universo, né, muito grande de possibilidades que são mostradas, né, pelas cartas do tarô. E nós vamos abordá-las com mais definição no nosso próximo programa, que vai falar exatamente sobre as demais cartas do tarô que nós não trabalhamos no dia de hoje. Então convidamos a todos vocês para o nosso próximo programa e que seja realmente uma oportunidade para que nós possamos ir mais fundo em todo esse simbolismo. Então, para encerrar o programa de hoje de uma forma espiritual, como nós o iniciamos, nós convidamos a todos vocês, ouvintes, para a nossa última vibração de hoje. Agradecendo muito a sua audiência aqui para a nossa programação. Vamos, ouvintes, nos voltar para o nosso ser interior. Uma vez mais, buscando a nossa conexão com o nosso ser interno, sentindo o batimento cardíaco, fechamos os nossos olhos e sintamos a vida que pulsa no nosso coração. E com o poder da nossa mente visualizemos a luz da chispa divina, a joia inefável que repousa sobre o lótus dos nossos corações. Façamos essa luz brilhar, tomar todo o nosso corpo, interpenetrar todos os nossos órgãos, iluminando, curando, harmonizando todo o nosso ser, purificando dentro e fora a nossa natureza, iluminando o caminho de evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, interiorizar e incorporar nos nossos seres o significado das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Está se encerrando aqui mais um programa Lux Esotérica, mas vocês são nossos convidados para o nosso próximo programa, onde nós vamos completar aqui a análise das demais cartas do tarô que nós não abordamos no dia de hoje. Então fica aqui o nosso sincero agradecimento pela sua audiência. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. E a todos vocês desejo um ótimo final de noite, um bom repouso, ouvintes. Aguardamos vocês na nossa próxima edição. E por final, aqui de Osmar de Carvalho, vai para toda a nossa audiência aquele abraço que é caloroso, fraternal, apesar de virtual, ouvintes, é a minha melhor vibração enviada para todos vocês. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos.
Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas